Olá, sejam bem-vindos ao Oráculo Político. Muito bem, hoje é dia 17 de julho de 2018, estamos na madrugada, meia-noite e 15, né? É, Nós temos que compreender alguns pontos acerca deste ano, né? É, Então, este vídeo ele vai ser então sobre algumas questões válidas do momento. Então, nós temos, por um lado, uma crise do golpe, né? Ou uma suposta crise do golpe. Né? Mas qual que é a questão? Muitos analistas políticos de esquerda condicionam essa questão como sendo a crise do golpe. Mas, na verdade, o golpe, embora você possa ler isso como sendo uma crise do golpe, o golpe, na verdade, ele está em stand-by. Ele está num momento de repouso temporário. Por quê? Porque o golpe, ele precisa desse repouso, dessa dormência, por conta do processo eleitoral, né? É uma dormência que ela não é uma dormência total, porque como os últimos acontecimentos demonstram, houveram aí atos golpistas, né, principalmente na questão da quase soltura do presidente Lula, né, algo que não ocorreu devido ao processo do golpe. Quer dizer, o golpe ele ficou adormecido quando a sociedade civil ameaça enfrentar esse golpe, ele acorda momentaneamente e logo neutraliza as forças democráticas, né? Se escancar esse golpe. Então o golpe ele está aí, né? Apesar de ele estar, então essa suposta crise do golpe, ela pode ser lida de uma maneira superficial. Ela não é uma crise, digamos assim, que coloca o golpe num estado terminal. O que acontece é que esse estado de pré-eleição, né, cria um ambiente de preparação. É como se uma nova etapa da guerra estivesse sendo formada. E aí a gente começa a observar já o reinício da batalha, né? Então o próximo mês, o mês de agosto, ele vai ser o mês do reinício da batalha entre o golpe e o Brasil. Uh, Então, nesse sentido, a gente tem que colocar o seguinte ponto: haverá mais atitudes golpistas. Então, se o impeachment fraudulento de Dilma foi o golpe um, se a sentença de Sérgio Moro foi o golpe 2, se se a condenação no TRF4 foi o golpe 3 e a negação do habeas corpus de Lula pelo STF foi o golpe 4, nós tivemos a semana passada o golpe 5, que foi a negação da soltura de Lula, e possivelmente nós vamos ter o golpe 6. Né? Muito provavelmente vamos ter um golpe 6, que é a negação do registro da candidatura de Lula, e possivelmente nós vamos ter o golpe 7. Nós vamos ter o golpe 7. Por que o golpe 7? Porque aí entra a questão da estratégia do PT. O golpe, ainda temos que retomar um pouco a questão desse ano. Não só desse ano, mas de toda a estrutura política. O golpe, ele vem avançando no país, nas estruturas políticas, nas estruturas da sociedade civil, mas ele chega um momento em que, para o golpe avançar, ele precisa dominar o PT. Né? E aí, assim, o golpe ele foi lá, ele derrubou a Dilma, né? Ele avançou com as reformas no Congresso até um certo ponto e travou.
Depois ele vai lá e condena o Lula, e prende o Lula. Ah, aí ele tenta andar mais um pouquinho, mas aí vem uma resistência uma resistência espontânea da população, que é a greve dos caminhoneiros, e trava o golpe. Durante a Copa do Mundo, o golpe avançou mais um pouco, porque ele entregou uma grande parcela do petróleo e também entregou a Embraer, né? Então nós tivemos aí duas grandes etapas do golpe. O golpe ele conseguiu avançar mais um pouquinho. A Copa do Mundo é um processo sempre muito importante para o imperialismo, né? E para a elite, né, política do país, né? Porque nesses grandes eventos que a população se distrai, é onde a classe política de direita, né, e das oligarquias, né, e das chamadas elites aí do Brasil, elas mexem os pauzinhos no parlamento. O parlamento travado por conta da crise profunda e que permeia a sociedade, da alta politização da sociedade, ou seja, a sociedade está prestando muita atenção nos acontecimentos e isso cria um estado de alerta na sociedade, principalmente nas forças de esquerda, e isso trava o desenvolvimento do golpe. Ou seja, essa condição de vigilância da esquerda, das forças democráticas e do povo trava o avanço do golpe, né? E o parlamento fica parado. Você vê que o parlamento ele não faz nada, ele fica quieto, ele não consegue se desenvolver, ele não consegue ter a desenvoltura que ele se propôs a ter quando ele aplicou o golpe de 2016. E aí, quando você tem uma dormência desse estado de alerta por parte do povo, eles atuam, e cria-se a brecha para eles atuarem. Então, eles foram lá, entregaram, fizeram o mais importante, né, que era entregar o petróleo do pré-sal, e entregaram uma grande parte da Embraer, que é possivelmente hoje uma das maiores empresas, mais importantes, mais estratégicas empresas estatais brasileiras, né? Quer dizer, depois da Petrobras você tem aí a Embraer, né? Então, ou seja, é um avanço do golpe, um avanço ainda que confuso, latente, cambaleante, dormente, quer dizer, essa noção de crise do golpe é uma coisa perigosa de entendimento. Né? Não se trata de uma crise do golpe, e sim de uma fase em que o golpe está dormente, porque o golpe como o golpe não consegue dominar o PT, o golpe ele não avança. Né? Então, esse é o ponto em questão. Na medida em que o golpe prende o Lula, o golpe ele está dizendo, ele está colocando a seguinte questão ao PT: escolham outro candidato. Nesse escolham outro candidato, legitima-se o golpe. Ou seja, se o PT escolhe um outro candidato, né, para o processo eleitoral, o PT diz, olha, tudo bem, o Lula está preso, né, mas a vida continua, o jogo continua, vamos consolidar o processo do golpe. Né? E aí isso que acontece, o PT ele resiste. Na medida em que o PT resiste, ele vai ele vai na contramão do que o golpe gostaria que o PT fizesse. Ou seja, então o golpe ele não consegue dominar o PT. Né? Ah, muito bem. Então, aí agora a gente tem que, aí, colocada essa questão, existem algumas reflexões. Ah, esse processo político do golpe, ele vai ter mais algumas etapas, mas para além disso, existe uma questão que vai acontecer, que é o gargalo, né, que é o grande nó político, que é justamente a candidatura de Lula. Né? A candidatura de Lula ainda está em pé, né? Justamente porque o código eleitoral, ou seja, as leis permitem
que mesmo Lula preso mantenha a sua candidatura. No entanto, como nós sabemos, né, a classe política que comanda esse processo todo, ela já começa a mexer os pauzinhos para deturpar essas leis, né, como falei anteriormente, para desenvolver ainda mais, aprofundar ainda mais esse processo ilegítimo, né, que na verdade é o jogo do capitalismo, né? É, mas aí o que acontece? Então começa a ficar evidente, lógico, que todo mundo sabe disso, né? Todo mundo é um grande nó político e todo mundo é quase que óbvio que dificilmente será permitida a presença de Lula na urna eleitoral, né? Lógico que por mais que as coisas estejam tão difíceis por golpe, por mais que exista essa noção, essa pseudo-noção de que o golpe está em crise, ah, ah, esse processo ele é um processo de inércia, ou seja, ele precisa ocorrer, né? Esse grupo não consegue voltar atrás, eles não vão conseguir voltar atrás de uma forma tão fácil. Eles precisam encontrar uma barreira muito forte para impedir isso, para retornar e permitir a presença de Lula nas urnas. Isso não se coloca nem isso não coloca nem em questão a questão da soltura do Lula, porque existe um pragmatismo na questão. A situação política é pragmática, ou seja, é impedir o retorno de Lula à presidência da República. É muito óbvio, é muito claro, muito evidente, ou seja, esse é o foco. Esse é o foco das forças que comandam esse processo todo, né? Que comandam ou que estão no centro que estão no centro do poder, né, hoje, do poder político. Então, qual que é a estratégia possível que pode ocorrer com o PT? Até um tempo atrás existia a hipótese do apoio a Ciro Gomes, né, por parte do PT. Isso seria muito possivelmente a captura que o regime faria do PT, ou seja, o PT apoiando o Ciro Gomes, o regime político novo, né, a nova ditadura, se consolidaria, né, ou seja, captura o PT, ou seja, conclui o objetivo de manipular o PT, né, de domesticar o PT, e aí, por mais que exista uma possível vitória de Ciro Gomes, o processo do golpe se consolida. Ou seja, essa era uma questão colocada, né? Inclusive, eu tenho até um vídeo anterior aqui, nosso, que nós defendemos a participação de Fernando Haddad como vice-presidente na chapa de Ciro Gomes, né? Essa é uma análise política feita aqui por nós e que nós achamos interessante, é uma coisa que deveria ocorrer, né? Por mais que se crie a noção de que o PT seria capturado pelas forças golpistas, na realidade estaria se desenhando um novo governo Lula, né? Uh, no entanto, a realidade, a realidade dos fatos está apontando para o não desdobramento dessa solução, né? Pode ser muito cedo falar isso, mas existem já evidências uh, de que a estratégia do PT ela começa a ficar mais sólida, mais clara, mais concisa e mais permanente, né? E essa estratégia ela é justamente persistir com a candidatura de Lula até onde for possível, isso é claro, é notório,
na medida em que o TSE negar o registro da candidatura de Lula, é, ou melhor, pode ser uma estratégia do PT que, ao invés de, no momento de registrar a candidatura de Lula, registrar o nome de Haddad, né? Ou seja, em cima da hora, registra-se o nome de Fernando Haddad, ao invés do nome de Lula. E aí, assim, pode ser um choque isso para a esquerda, principalmente para a esquerda mais focada na luta contra o golpe, de maneira orgânica, de maneira disciplinada, mas a estratégia do PT ela é muito interessante e a gente tem que compreender isso, né? Porque a inserção da candidatura de Fernando Haddad dessa maneira, e ela vai ser, na verdade, a inserção da candidatura Lula com outro nome, né? E aí condiciona-se isso ao fato de que todo o programa de campanha do Fernando Haddad, na verdade, será a campanha de Lula. Então, ou seja, todo o material de campanha a ser desenvolvido vai ser o material da campanha do próprio Lula. Então, na verdade, o registro da candidatura de Haddad vai ser o registro da candidatura de Lula. Por quê? Porque quando começar a campanha, não será o slogan do Haddad, não será o nome Haddad, não será, vai ser o nome Lula, vai ser o slogan Lula, vai ser a chamada da campanha do Lula, né? E aí que a gente pode começar a vislumbrar o choque que isso vai ter no contexto eleitoral, o choque que isso vai causar para os golpistas e a reação dos golpistas, né? Vai ser interessante assistir, talvez seja até uma coisa minuciosa que a gente tenha que fazer para captar esse comportamento do golpe, né? Registrar esse comportamento do golpe para quê? Para que no momento que isso ocorrer, a gente observar as reações. E aí é aí que a gente vislumbra um possível golpe 7, que é o quê? É impedir que a campanha do Haddad cite o Lula. Ou seja, é impedir a conexão do ícone Lula impregnado no ícone Haddad. Quer dizer que é uma coisa meio de software, né? Você linka o Lula na figura do Haddad e você transforma a campanha do Haddad na campanha do Lula, que é uma estratégia muito interessante e é muito provável que isso vá dar certo. Isso é uma coisa muito interessante, porque as chances reais de a gente assistir uma vitória de Fernando Haddad como presidente da República são realmente altas e são reais, né? O que é muito importante, né? Mas que também evoca algumas reflexões importantes também, porque como nós dissemos no vídeo anterior, em que nós defendíamos a inserção de Haddad como vice de Ciro, fica a pergunta: será que uma possível vitória de Haddad real, ela vai conseguir estruturar um governo? Será que o PT vai colher frutos positivos dessa vitória, né? Então, essa é uma pergunta que pode ocorrer numa possível vitória de Haddad, né? Que é real. Nós não podemos negar nisso. Nós não podemos negar isso. As pessoas vão votar na figura Lula, é, é, na figura de Lula,
é, entre aspas, travestida de Haddad, né? É muito importante a sinalizar essa estratégia que eleitoralmente ela pode ser muito correta, mas em termos políticos ela pode ser uma estratégia perigosa, né? É, porque você ganhar uma eleição implica em você formar um governo, né? E aí implica na questão, na já trágica questão do que pode representar o Congresso Nacional de 2019. Né? E aí entra, e aí assim a gente começa a compreender o seguinte: para encerrar o vídeo, a gente tem que fazer um, um breve resumo, uma breve retrospectiva do golpe esse ano. Então tivemos os episódios políticos do ano, a questão do carnaval, né, e da intervenção militar, né, como que já se evidencia uma resistência ao golpe, a criação de uma consciência popular do golpe, o grande desfile da Paraíso da Tuiuti, né, é, evidenciando o manifestoche, né, mostrando o manifestoche, uh, que culminou na intervenção militar, né, do Rio de Janeiro. Depois tivemos a prisão de Lula, né, que é possivelmente, digamos assim, uma espécie de AI-5 do golpe, né? E não, talvez não tão dramático assim, mas um AI-5 no sentido de que tira do povo o seu poder de se manifestar uh, politicamente no processo eleitoral, nas urnas e tudo mais. É como se fosse a retirada de direitos políticos do povo, né? E subsequentemente tivemos uma reação profunda da sociedade, do povo, né, que foi a greve dos caminhoneiros, que foi uma reação a um descalabro econômico e um aprofundamento total do colapso econômico, que está no estágio inicial, né? Nós estamos na fase intermitente do colapso, né? E aí peço que você assista os vídeos anteriores. Nós estamos na fase intermitente do colapso. Dependendo de como, dos desdobramentos desse ano, nós vamos entrar na fase latente do colapso, né? Que é uma fase de extremo alarmismo, onde muitas erupções sociais profundas vão ocorrer no país, né? É, e depois e aí, enfim, vai ser um outro estágio, né? Muito mais perigoso, né? É, e aí, posteriormente a isso, tivemos a Copa do Mundo, né? Eu ainda vou fazer um vídeo sobre a Copa do Mundo, né? Eu pretendo fazer agora esse vídeo. E, mas que a Copa do Mundo foi um estágio, é um momento no qual o golpe encontrou uma brecha leve para ele avançar um pouco mais nas suas intenções. E agora acabou a Copa do Mundo, né? E agora que vai começar a turbulência plena, a maior turbulência desse ano de 2018, né? Então é isso. Então essa foi a análise e nós podemos esperar agora para o mês de agosto, já em julho mesmo, no final de julho, o reinício da guerra político-ideológica e a explosão de uma grande instabilidade política, econômica e social profunda no país, né? Obrigado, até a próxima.